aqui, então, da nossa correção. Tem uma correção que eu preciso fazer aqui, que eu já vou te passar aqui, tá? Ontem o Paulo, ele seguiu fazendo aquela questão número 8, que é essa aqui, ó. E ele continuou me dizendo que eu, fazendo via cálculo, não estava batendo a resposta com o gabarito. Aí eu fui fazer para conferir, né? Porque não pode ser diferente, né? E a resposta realmente não estava batendo. A resposta dessa questão aqui, aquela das roldanas, estava batendo a letra A, né? Eu vou mostrar aqui para ti que essa questão, a resposta é a letra A e não a B. O gabarito do banco que eu peguei estava errado. Estava errado. Eu peguei essa questão de um banco, né, de questões da internet, e ela não estava correta. Depois eu fui buscar, né, fui procurar essa maldita prova, e realmente, né, a resposta que estava no cálculo que a gente tinha feito estava correta, e a do banco estava errada. Então, para mostrar onde está aqui o erro nessa questão, fazendo o cálculo, é um pouco mais trabalhoso o cálculo, tá? Para determinar as velocidades finais aí de cada uma delas, das polias, a gente vai pegar aqui a velocidade final da polia 1, da 2, da 3. A gente primeiro precisa fazer isso aqui, ó. A gente tem na polia 1, tá? Como é um sistema acelerado, tá? Então, nós temos as diferenças dos pesos, o peso da massa de 7 quilogramas, tá? Ponta para baixo, a da 4 aponta para baixo, mas como nós temos uma resultante nesse sentido de rotação, então o peso da massa de 7 quilogramas, vamos botar assim, ó, peso de 7 quilogramas, contra o peso, né, que nós temos do outro lado. Isso, basicamente, em termos de equação, a gente faz assim, ó, menos a tensora, tem peso, menos tensora ali na de 7. Isso é igual a massa da de 7 vezes a aceleração do sistema. E aí faz para outra massa a mesma coisa. Tensora, que está no sentido de rotação, tá? Eu vou agora botar aqui no papel para mostrar aqui a resolução. Aí, Paulo, mostrando aqui a resolução da questão. Agora que a questão já está aí, eu vou passar agora aqui a resolução para o iPad, parte matemática. Quase que eu esqueço aqui. Ó, então, no lado esquerdo, nós temos ali o peso da massa de 7 quilogramas, vezes a tensora, porque lembre-se que o nosso sistema está assim, ó. E ele gira para o lado, obviamente, da mais pesada. Então, tu vai ter o peso dela, a tensora aqui. Então, peso menos tensora dá igual massa vezes aceleração. E do outro lado, ó, nós temos a tensora no sentido da rotação contra o peso da outra massa. Então, aí o que nós fazemos? Tensora menos o peso da massa de 4 quilogramas aqui, ó. É igual a massa de 4 quilogramas vezes a aceleração. Então, o sistema ele fica colocado dessa forma aqui, a parte matemática. E isso se repete para todas as outras 3 ainda. Tá? Tem que ser feito isso. Então, eu vou apagar aqui eu vou deixar esse desenho no meio aqui como referência. Tá? Se a gente somar as duas equações, nós vamos cortar as tensoras. Então, tu vai ter aqui, ó, a massa de 7 quilogramas vezes 10. Tá? Obviamente, aqui nós vamos fazer a soma, né? Mais a massa de 4. Tá? Vamos botar que eu tenho aqui os 4, não preciso botar. Vezes 10. E soma ali as duas massas vezes a aceleração. A aceleração a gente pode abrir, já que a gente não quer aceleração, a gente quer a velocidade final. Então, tu vai ter 7 mais 4 multiplicado por ΔV dividido por ΔT. Tá? Então, eu vou ter aqui, ó, 70 mais 40. Tá? Então, nós vamos ter aqui 70 mais 40. Perdão, é menos. Tem mais ali, é menos. Troquei aqui o sinal. Aqui é menos. Tá? 70 menos 40 é 30. Tá? Igual a 11
Aí, como a velocidade inicial de todas elas parte do zero, então vai ficar vezes a velocidade final dividido por ΔT. Portanto, a minha velocidade final vai ser 30/11 ΔT. Tá? Portanto, a minha velocidade final, então nós vamos fazer aqui 30 dividido por 11. Isso aí vai dar, deixa eu ver aqui, 2,72 ΔT. Tá? Essa aqui é do sistema 1. Tá? E essa vai ser a menor velocidade final atingida. Tá? A gente vai fazer agora para as outras. A gente só vai agora alterando os cálculos aqui, né? Ou seja, a 2, vou desenhar aqui de novo, o sistema 2 é isso aqui. Só para ter na figura aqui, ó. Só que aqui é 3 quilogramas, enquanto o outro era 7,4. E aqui 1 quilograma, tá? Então, de novo, o sistema gira nesse sentido, no sentido da mais pesada. Então, nós vamos ter mais uma vez o peso do 3 quilogramas menos a tensora, sempre uma menos a outra, né, igual a massa da de 3 vezes a aceleração, depois a tensora da outra, que está para cima no sentido sempre da rotação. Tudo que se deslocar no sentido da rotação tem sinal positivo, que é o peso da 3, e a tensora lá sobre a 1. Então, essas vão somar. E as outras que estão em sentido oposto, subtrai, que é a tensora aqui e o peso da 1. Tá? Então, tu vai ter lá para a outra a tensora menos o peso da 1, igual a massa da de 1 quilograma vezes a aceleração. Então, a gente corta mais uma vez as tensoras, é a mesma coisa. Então, tu vai ter 3 vezes 10 menos 1 vezes 10, igual ali tu vai ter 3 mais 1 vezes velocidade final dividido por ΔT, que é já a parte da aceleração. Então, nós vamos ter aqui, ó, 30 menos 10, 20, dividido igual a 4, V final, ΔT. Então, minha velocidade final, tá, vai ser 5 ΔT. E essa aqui é a da 2. Tá? Então, antes a 2, que ela estava lá com uma mais baixa, já não é. Só aqui a gente já mata ali. Tá? Então, essa aí já deixou de ser a que tinha menor que nem antes. Fazendo o cálculo, deu diferente. Já a 3, o desenho da 3, nós temos isso aqui. 5 e 1. 5 quilogramas, 1 quilograma. A mesma coisa, ó, gira nesse sentido. Então, nós vamos ter lá de novo o peso da 5 menos a tensora, igual a massa da 5 vezes a aceleração. Depois nós vamos ter a tensora menos o peso da 1, igual a massa da 1 vezes a aceleração. Corta, somando as equações, né? A gente faz isso, a soma é tipo um sistema de equações. Então, tu vai ter 5 vezes 10, tá? Menos 1 vezes 10. É isso? Essa aqui é a 3. Isso. Vezes 10. Então, nós vamos ter aqui 5 mais 1 vezes velocidade final vezes ΔT. Tá? Então, nós vamos ter aqui a 50 menos 10, 40. 6 VF sobre ΔT. Portanto, nós vamos ter que o VF da 3 vai ser 40 sextos de ΔT. Tá? Sei lá quanto é que dá 40 sextos aqui. Mas deve ser maior. 6, ó, a 3 deve ser maior essa aqui. 6,66666 dízima periódica ΔT. E pela letra A, ó, ela está com uma maior. Então, a outra não deve bater essa aí. E a última, que era 4, ó, a 4 tinha massa de 6 quilogramas e 3 quilogramas. Tá? Mais uma vez, sentido de rotação é esse. Então, nós vamos ter o peso da de 6, tá? Menos a tensora, igual a massa da de 6 vezes a aceleração, depois tensora menos
o peso da de 3 igual a massa de 3 vezes a aceleração. Corta as tensoras, então nós vamos ter aqui os 60, já vou botar direto, menos o 30, e aí nós vamos do outro lado, vai ficar 6, 9. Vou botar bonitinho aqui. 6 mais 3, 9, vezes a velocidade final, vezes delta T. Tá? Então, nós vamos ter aqui 30 igual a 9, tá? VF delta T. Então, nós vamos ter aqui que o VF dá 4, vai ser 30 nonos delta T. Tá? E 30 nonos (3,333). Então, essa aqui fechou com uma segunda mesmo. Fechou certinho. Nós tínhamos 2,7, 3,333, que é a V4, depois 5 e depois 6,6. E a resposta, então, fechava a letra A. Então, o gabarito estava errado mesmo. Tá? Mais uma vez, obrigado ao Paulo, que insistiu aí no cálculo. Depois eu fiz aí, bateu. Tá? Então, essa 8, questão número 8, resposta letra A. E não B. O gabarito está errado. Feito agora bonitinho, mostrado, não dava B mesmo. Tá? Então, essa aí está errada. Então, confiram aí, façam o seu registro aí direitinho. Essa não está correta, essa questão. Tá? Ok? Alguma dúvida aqui com relação a essa resolução aqui da questão 8, gente? Esse sistema é chamado de máquina de Atwood, né? É o nome, é o apelido desse sistema que é acelerado, né? E sempre, basicamente, a tua força restante, se vocês quiserem sempre analisar, já faz sempre atalho, faz sempre o peso da mais pesada menos da outra. Tu já vai ter direto. Quando eu mostro aqui, eu sempre as tensoras cortam. Tá? Então, no sistema, ela acaba caindo fora. Bom, então, não havendo nenhuma dúvida, vamos para a questão aqui 9, que é uma questão da tia Urgs. Bom, essa questão da URGS, então, aqui, pessoal, que eu botei para vocês, essa aqui foi a mais recente aí, né? Antes de 2020, bem recente a questão. E ela diz assim, ó, em 12 de agosto de 2018, a NASA lançou uma sonda espacial, a Parker Solar Probe, com o objetivo de aprofundar estudos sobre o Sol e o vento solar. O fluxo contínuo de partículas emitidas pela coroa solar, né, que o Sol está sempre irradiando. A sonda deverá ser colocada em uma órbita tal que seu ponto de máxima aproximação do Sol chegará a uma distância menor que 1,24 avos da distância Sol-Terra. Aí ele diz assim, ó, considere Ft, o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, quando esta se encontra na atmosfera terrestre, e considere Fs, o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda, quando a distância desta ao Sol for igual a 1,24 avos da distância Sol-Terra. E aí a URGS, como eu vivo falando para vocês, a URGS adora esse tipo de questão que ela pede razão. Né? Eu vivo falando isso para vocês. Ó, cuidem que a URGS adora fazer questões em que ela exige a razão entre grandezas que estão envolvidas no problema. Então, normalmente, o que eu falo para vocês? Comecem pela própria razão. Tá? Então, a resolução dessa questão aqui, ó, como eu tenho ela na minha página, ela já está prontinha aqui. Eu já posso mostrar para vocês aqui. Então, para quem não conhece, aqui, ó, tá? Essa aqui é a resolução que fica na minha página, à disposição de vocês. Vocês podem pegar a hora que quiser. Tá? Então, basta apenas, como eu disse para vocês, usar a lei da gravitação universal.
Tá? Então, pegando a lei da gravitação universal, que é exatamente isso que ele está falando, né? A força gravitacional que o Sol exerce sobre a sonda, né? Que é o que nós temos aqui, ó. Ó, a força gravitacional, tá? Quando ela está a uma certa distância, né? Para a Terra, enquanto temos ali a distância dela do Sol-Terra, aqui é de baixo, aqui, ó. Perdão, sonda-Terra, não Sol-Terra. Tá? Então, ele quer que faça a razão entre essas duas. Então, a gente abre a fórmula em cada uma dessas forças que ele está pedindo para fazer a razão. Então, nós temos ali a constante da gravitação universal em cima e embaixo, por isso que ela é cortada. E como a lei da gravitação universal ela fala da massa dos dois corpos envolvidos na força, então tu tem aqui ó, a massa do Sol multiplicado pela massa da sonda. Lá embaixo nós temos a massa do Sol vezes a sonda, tá? Que vão ser, obviamente, tudo cortado aqui, ó, tá? Mas depois eu explico. Aqui a distância sonda-Terra sobre 24 elevado ao quadrado, porque a distância é elevado ao quadrado, lembre-se, né? Não esqueçam disso, dividido aqui pela sonda quando ela está lá em relação à distância Sol-Terra ali, sonda-Terra, perdão, de novo. Pega essa fração de baixo, passa ela invertida, multiplicando. Então, tu vai ter aqui os 576, aqui, massa do Sol, massa da sonda, distância sonda-Terra ao quadrado, e lá do outro lado a mesma coisa. Lembre-se que esse 24 aqui, que vai ficar elevado, que dá o 576, ele vai ficar embaixo de uma outra fração, que seria essa outra, que depois ela inverte e vem para cima. Então, quando tu está com esse 576 aqui embaixo, esse cara ele vem para cima. Por isso que ele está aqui em cima, ó, não esqueço disso. Tá? E aí corta as massas aqui de ambos, corta as distâncias da sonda Terra, que está elevado ao quadrado, e a resposta já dá direto os 576. Tá? Então, é uma questão, como eu disse para vocês, vai direto na razão, abre direto pela razão, faz a aplicação da fórmula, e aí tu vai cortando os termos que são semelhantes. Os Gs, massas do Sol, massa das sondas, essa distância aqui, sonda-Terra, é a única que tu vai cortar, mas sempre com a ressalva que tu tem esse 24 aqui no denominador dela, que tu vai levar ao quadrado, e que esse cara vem para cima, que é o único que vai sobrar de toda a equação. Tá? Então, o resultado da razão, 576. Então, tem que cuidar muito. Questões da URGS tem muito dessas razões. Tá? Vocês olham, todos os anos sempre tem questões em que essas razões são exigidas. Tá? Então, procurem sempre saber lidar com esse tipo. Não tente, às vezes, fazer o cálculo separado, porque geralmente quem tenta fazer o cálculo separado se atrapalha, porque tu não chega a uma resposta, né? Tu não vai calcular a força e vai obter uma resposta. Então, o que tu calcularia, algo seria isso aqui assim, ó, 576 G, massa do Sol, massa da sonda, dividido pela distância sonda-Terra ao quadrado. Aí tu vai fazer a outra, vai dar isso aqui. Por isso que a gente já faz direto a razão. Porque quando faz direto a razão, tu já vai eliminando os termos semelhantes em cima e embaixo, no numerador e denominador, e já mata direto a resposta. É muito mais rápido. Tu vê que a resolução se restringe aqui praticamente a uma linha de cálculo. Isso é fundamental você terem bem claro na cabeça. Não errando nada matemático, que é o mais importante, já vai direto na resposta. Tranquilos até aqui? Bom dia ao resto dos meus retardatários que estão aí. Tudo tranquilo? Tá, então, fechamos aqui. Isso aqui já ajudou, ganhamos mais um tempinho. Então, vamos para 9, agora 10. Fomos a 9, agora vamos para 10. Agora temos essa questão aqui da UCPEL, que é outra questão bem legal que eu peguei aqui, uma questão que também exige bastante domínio, principalmente com letrinhas, né? É uma questão que fala assim, ó, um engenheiro necessita projetar uma rampa para descarga de equipamentos de uma empresa. O protótipo ilustrado na figura foi esquematizado para um objeto
com dimensões desprezíveis, desculpa, seja abandonado do ponto A a uma altura H em relação ao solo e deslize em uma superfície sem atrito até o ponto B, onde penetra em uma superfície rugosa e deve atingir o repouso no ponto C. Aí ele fala ali, ó, o coeficiente de atrito entre a superfície de contato do objeto do plano entre os pontos B e C é igual a Ni. O engenheiro fez vários testes e verificou que o objeto atinge o repouso no ponto C, quando a distância D entre os pontos B e C é igual a... Então, a gente precisa determinar essa distância. Cadê ela? Aqui embaixo, nas alternativas. Aqui. Tá? Quanto vale essa distância? Então, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um corpo que é solto de uma altura H. Ele vai descer, lembre-se aqui, ó, de acordo com o que está mostrado, o atrito passa a existir entre B e C. Entre A e B, nós não temos atrito. Ó, dimensões desprezíveis, seja abandonado o ponto A de altura de uma superfície aqui sem atrito até o ponto B. E aqui, entre B e C, nós temos atrito. Então, nessa situação aqui, o que nós vamos precisar fazer? Para determinar essa distância D, como eu calculo ela? É uma região de atrito e uma região sem atrito. Então, esse cara, quando ele desce, ele ganha velocidade, chega aqui em B e, a partir de B, ele se desloca sob a ação do atrito até parar em C. Tá? Então, se a gente analisa essa questão de forma bem prática, a gente já vê que isso aqui é um sistema que dá para resolver por energia. É aqueles problemas que tem aquelas trajetórias que a gente verifica assim, estranhas, tá? Em que as nossas cinemáticas da vida não dão conta, tá? E que é 1000 vezes melhor a gente entrar pela parte de energia aqui no problema. Então, o que a gente faz? Bom, a partir desse ponto aqui, o nosso bloco ele tem uma energia que é a cinética, que é a energia cinética inicial. E a partir desse ponto C aqui, ele para. A partir não, nesse ponto C, ele para. Aqui a minha energia cinética final é 0. Então, daqui para cá, a gente percebe que a energia cinética dele vai diminuindo. Tá? Ela vai indo para 0. Então, logicamente, há uma variação de energia nesse trecho. E essa variação de energia cinética, a gente já sabe que ela vai ser o trabalho da força de atrito. Tá? Quando há uma variação de energia, que é a energia mecânica, nesse trecho ela vai variar. Tá? A gente não tem energia potencial nessa parte, tá? Gravitacional, só a energia cinética. E a energia cinética está diminuindo, então a gente já pode dizer, ó, a variação de energia nesse trecho vai dar igual ao trabalho. Então, essa energia seria a mecânica que estaria variando. Mas o por trás da energia mecânica que está variando é a cinética aqui. Tá? Não teria problema já ir direto nesse raciocínio. Lembre-se que eu botei sempre para vocês. Ó. Sempre que houver o trabalho de uma força, tu tem a variação de energia. E a gente escolhe pelo teorema trabalho-energia qual que é a energia que está variando para a gente poder calcular. Só que existe um problema aqui. Quando a gente for fazer o cálculo aqui, ó, trabalho da força de atrito é igual à variação da energia cinética. Tá? De onde é que eu vou tirar a distância? Daqui de dentro. Tá? Aqui na equação do trabalho, a força de atrito é uma força constante nesse trecho, não é uma força variável, é o atrito cinético que está atuando aí. Então, a gente pode abrir isso aqui em força de atrito vezes o deslocamento, que é o que eu quero saber aí, vezes o cosseno de 180 graus. Espero que vocês lembrem-se disso. Tá? Desenhando as forças sobre o bloco, quando ele se desloca aqui nesse trecho, tem que lembrar disso. Ó. Nesse trecho, o deslocamento, ele está nesse sentido, o vetor deslocamento. É bom sempre lembrar disso.
a força de atrito está virada para trás. Tá? Então, nós temos ali um ângulo de 180 graus. Tá? Não podemos esquecer isso, é fundamental. Igual do outro lado. O que nós temos do outro lado? A energia cinética final, que nós sabemos quanto é que é, ela é zero. Por que é zero? Porque ele para, menos a energia cinética inicial. Tá? Logicamente, aqui a gente vai ter um problema aqui, ó, nessa parte. Porque a energia cinética é mv ao quadrado sobre 2. É a única parte que a gente tranca. Ou seja, a gente vai abrir aqui força de atrito, é coeficiente de atrito, vezes a normal, vezes o D, vezes o cosseno de 80, que é menos 1, igual a menos mv, velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Tá? Então, o problema é que nós não temos essa velocidade inicial, mas podemos calcular ela a partir desse trecho que ele escorrega aqui, ó. Esse aqui é um sistema, perdão, é um trecho onde o sistema é conservativo, tá? E que a gente pode aplicar as leis de conservação de energia. Então, a gente pega e iguala a energia. Deixa eu ajeitar essa caixinha aqui do... Aqui. Aí. Então, a gente pega a energia mecânica em A iguala a energia mecânica em B. Tá? É um sistema conservativo, posso fazer isso. Coloco meu referencial de altura zero aqui embaixo. Tá? E aí nós vamos ter, lá no ponto A, nós temos a energia mecânica, é a energia cinética do ponto A, mais a energia potencial gravitacional em A. Lembrando que a energia cinética em A é zero, porque ele parte do repouso. E no B, nós temos a energia cinética do B, que é de onde nós vamos tirar a velocidade inicial, né, dali que vai sair, mais a energia potencial gravitacional em B, que é zero, porque ele está no nível do solo, que nós definimos ali no nosso referencial. Então, o que nós vamos ter aqui é mg o H igual a mv, velocidade inicial, né, que é a que eu quero saber, que é a velocidade que vai chegar em B, dividido por 2. Portanto, cortamos os m's, e a minha velocidade inicial, né, ao quadrado vai ser 2gh. Tá? Logicamente, eu não irei tirar a raiz quadrada, por que razão? Porque lá do outro lado já tem um v ao quadrado aqui, ó. Então, eu já estou determinando o valor do v ao quadrado, porque senão tu vai botar a raiz quadrada de 2gh e vai fazer o quadrado da raiz. Vai ficar o que está ali, né? Vai ficar o 2gh. Não é necessário, portanto. Tá? Então, essa é a vantagem de assumir já direto dessa parte. Então, determinamos a velocidade inicial, podemos botá-la lá na fórmula. Então, nós vamos ter aqui o coeficiente de atrito. Professor, e a normal? A gente não tem também a normal? Mais ou menos. Quem conhece dinâmica aí bem sabe que quando o bloco está se deslocando nesse trecho retilíneo, aqui nós temos o peso também como força, peso do bloco, e a normal virado para cima aqui. E como não há movimento do bloco na vertical, então quer dizer que o valor dessas duas, ou seja, o peso e a normal, tem o mesmo valor. Tá? Os valores delas são iguais. Então eu posso substituir a normal pelo peso desse querido. Vezes, vamos botar aqui o menos, né? O deslocamento igual aqui a m, e depois fica 2gh dividido por 2. Cortamos já esses dois aqui, ó. Esses dois caem fora. E tem um menos aqui, que também menos com menos dos dois lados vai ficar mais. As duas têm menos, não precisa me preocupar, fica tudo positivo.
Seguindo a resolução, então, que ele quer saber sempre o nosso D ali, né? Então, nós vamos ter coeficiente de atrito vezes o peso, que é M vezes G, vezes o D. Tá? Isso é o peso, igual a mg H. Então, mais uma vez, cortamos esse M com esse M, cortamos o G com esse G, e o meu H, portanto, perdão, meu D, portanto, é H sobre Ni. Essa aqui é outra questão bem trabalhosa, em termos de ter que estar analisando várias coisinhas, e observe que isso é uma questão da UCPEL. Tá? É uma questãozinha aí de uma particular. Então, para quem acha que as particulares, às vezes, aqui no estado colocam barbadinha, note que tem que fazer muita voltinha, tem que interpretar o problema muito bem. Ou seja, tem que resolver muitos problemas de energia. Primeiro, para o cara saber que ele vai usar a parte de energia nesses sistemas. Quando geralmente eles pedem essa questão de distância, a tendência do aluno é querer buscar na cinemática. Lembre-se que a gente justamente descarta a cinemática porque antes nós temos ali um sistema com uma trajetória estranha, que não é a trajetória retilínea, que a melhor forma de trabalhar com isso é sempre com a parte de energia. Tá? Essa abertura também aqui do trabalho aqui da força de atrito e da variação da energia cinética, que abrindo isso aqui é uma parte que também a maioria do pessoal não faz. Então, isso é super bom se vocês conseguirem dominar essa habilidade aqui de força de atrito, deslocamento, cosseno 180, normal aqui é o mesmo valor do peso, porque eu estou exatamente sobre a superfície horizontal e o valor das duas é a mesma. Tá? E aí tu vai eliminando letra por letra, porque a gente olha para as respostas, né, que tem aqui nesse gabarito. Deixa eu apagar aqui. Agora ficou tudo poluído. Tá? A gente já percebe automaticamente aqui, ó, que é só letra que tem na resposta, ou seja, não vai ser por número que a gente vai resolver essa parte. Então tem que tomar muito cuidado. Pergunto, vocês entenderam direitinho a resolução? Ficou claro para todos? Ai. Beleza. Então, go ahead. Vamos adiante. Bom, aqui nós temos uma da UPF, né? Que diz assim, bem recente, também inverno do ano passado, um objeto é abandonado diretamente acima de uma mola helicoidal ideal, que é exatamente a mola que a gente trabalha, não deformada, como ilustra a figura. Ao atingir a mola, o objeto provoca uma deformação nela de 50 centímetros. Sabendo que a mola, nessas condições, armazena 50 joules de energia, podemos afirmar que a constante elástica da mola em newtons metro é D. Bom, aqui nós vamos fazer algumas observações. Observe, isso aqui é o X da mola, é a deformação dela, e deixa bem claro aqui, ó, a deformação da mola. E observe a unidade aqui, com que a gente vai determinar o K. Muito cuidado com isso aqui, ó. Então, a gente já está vendo que o K tem que ter metro na sua unidade. E aqui nós temos centímetros. Então, é sempre lembrar, isso aqui é 0,5 metros. Esse é o valor do meu X da mola. Tá? Então, para quem recorda, a equação da mola é energia potencial elástica é igual ao K, que é o que nós queremos determinar, vezes o X, que é a deformação ao quadrado, sobre 2. E a gente não precisa invocar aqui lei de conservação de energia, porque, observe, ele deu a energia armazenada na mola. Isso aqui está dado. Nós temos a deformação na mola.
Então, é só substituir e resolver? É claro. É um problema meramente de substituição na formulinha e deu para a bola, sai para o abraço. Então, tu tem aqui, ó, é 50. Acho que essa é uma daquelas que o cara fala assim, essa aqui é tranquila, mas eu sempre digo para os meus alunos, quem vai fazer medicina, a gente não fica alegre quando vê uma questão dessa. Né? Isso não é motivo para ninguém ficar alegre para quem está fazendo alegria. Isso é motivo de alegria para quem vai fazer letras, para quem vai fazer, sei lá, estatística, biblioteconomia, física, matemática, que são cursos com média lá, rasante, lá embaixo. Aí, beleza, as pessoas ficam felizes porque eles não precisam ter média alta. A média do curso deles é baixa, mas para vocês tem que tomar cuidado. Né? Aí a coisa é um pouco mais pesada. Ou seja, cair questões fáceis, você e seu adversário vão aceitar. Ou seja, não vai diferenciar para ninguém. Tá? Então, nós vamos ter aqui 0,5, que é o meu x, elevado ao quadrado, dividido por 2. Então, daqui a gente tira o nosso k. Esse 2 está dividido bem para cá, então nós vamos ter 100. Para quem não gosta de número com vírgula, né, gente? Pode usar a malandragem clássica, né? 0,5 é o meio, né? Eu sempre costumo dizer para vocês, ó, trabalhe com as frações, elas são as nossas melhores amigas. Então, nessa hora aqui, tu não precisa estar te preocupando em fazer conta complicada com vírgula, fazer 0,5 ao quadrado, já detesta, beleza. Então, faz a fração, 0,5 ao meio, eleva ao quadrado. Então, tu vai ter 100 igual ao k vezes 1/4. E aí passa esse 4 para lá, multiplicando, até a nossa resposta. Aqui, ó, o nosso k vai ser 400 newton por metro. É muito mais fácil que fazer a conta 0,5 elevado ao quadrado. Eu acredito que muitos também já são bons em matemática, sabem que 0,5 dá 0,25, mas a métrica vai ter que fazer 100 dividido por 0,25 e assim o cara não precisa fazer conta nenhuma com vírgula, que é muito mais tranquilo. Essa questão faz parte daquelas que eu falo para vocês. É aquelas que são mais tranquilinhas, para o aluno, tá? Tem sempre umas fáceis no simulado. O professor não está só judiando da gente. Tranquilos, meus queridos? Alguma dúvida nessa aqui? Não, né? Acho que essa aqui é bem de boa, né? Não precisa me preocupar. Buena. Mas eu coloquei uma questão de São Paulo. FUVEST. Para vocês resolverem. Né? Ou seja, o pessoal que já olha assim, mas que isso, o professor enlouqueceu, botou uma questão da FUVEST. Eu normalmente escolho algumas questões, quem já viu as listas que eu passo para vocês, sempre tem, às vezes, algumas questões de São Paulo, mas, é claro, são questões que estão dentro, vamos dizer assim, do tipo de questão que a gente espera, por exemplo, cair no Enem, né? Que é basicamente, eu diria assim, que esse tipo de questão é o tipo de questão formatada assim, para Enem. Tá? A gente olha a questão, quem leu a questão, quem lembra, é o tipo de questão que tu tem que fazer, tem um projeto, tem que fazer escolhas. É o tipo de questão que o Enem adora. Né? É o tipo de questão que o Enem adora. Ou seja, esse tipo de questão tem grande chance de ser escolhido para uma prova do Enem lá no banco deles. Tá? Talvez um pouco diferente, porque igual não pode, embora já deu problema aí com questões aí de prova de matemática, mas na física até hoje não apareceu questões assim de repetições de outros concursos, mas pode aparecer alguma coisa semelhante. E ali na questão tem enunciado que diz assim, ó, o projeto para um balanço de corda única de um parque de diversões exige que a corda do brinquedo tenha um comprimento de 2 metros. O projetista tem que escolher a corda adequada para o balanço a partir de 5 ofertas disponíveis no mercado, cada uma delas com distintas tensões de ruptura. A tabela apresenta essas opções. Então, aquelas ali são as tensões de ruptura, ou seja, quando a corda é exigida a partir desses valores, aí diante ela arrebenta. Tá?
ele tem também que incluir no projeto uma margem de segurança. Esse fator de segurança é tipicamente 7, ou seja, o balanço deverá suportar cargas 7 vezes a tensão no ponto mais baixo da trajetória, admitindo que uma pessoa de 60 quilogramas, ao se balançar, parta do repouso de uma altura de 1,2 metros em relação à posição de equilíbrio do balanço. As cordas que poderiam ser adequadas para o projeto são. Aí nós temos que saber que tipo de cordas nós poderíamos utilizar nesse projeto, de forma que ela não sofra a ruptura quando ele passa no ponto mais baixo. Note, isso aí já foi uma questão que caiu na URGS, que a URGS, em vez de fazer esse tipo de pergunta sobre o cálculo da ruptura, ela perguntou onde nós temos a maior chance de ruptura. Claro que não era no balanço, era no trapézio, mas o trapézio é uma espécie de balanço. Quem já viu o trapézio no círculo, né, o trapezista, a pessoa pega. Quem já fez a lista dinâmica encontrou essa questão lá na lista. Me lembrei agora, ela está naquela lista dinâmica para vocês, né, que o trapezista ele se desloca e quando chega nesse ponto, normalmente as pessoas têm aquela ideia que o ponto de equilíbrio é para quando o objeto está parado. Tá? Então, quando tem uma pessoa num balanço e ela se solta do balanço, e esse balanço faz esse tipo de movimento aqui, nesse ponto aqui, vamos chamar aqui de ponto A, aqui de ponto B. Nunca esqueço disso, gente. O ponto B, a tensão na corda e o peso só tem o mesmo valor se o objeto estiver parado ali. Tá? Só se ele estiver em repouso ali. Ele se deslocando, passando por aquele ponto, a resultante nunca vai dar zero. Ela é sempre diferente de zero e apontada para cima. Ou seja, a tensora ela é maior que o peso do corpo para a resultante estar virada para cima. Já que uma trajetória é curvilínea e quando chega embaixo, a resultante tem que estar virada para o centro. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, quando o objeto está se deslocando, aquele ponto B é o ponto de maior esforço na corda. Ele deixa isso bem claro aí no texto. Tá? E a URGS apenas perguntou isso, que aqui nessa parte era a resposta para a questão da URGS, para quem fez lá a lista de dinâmica. Aqui não, aqui nós temos que fazer a opção de qual dessas cordas, 1, 2, 3, 4, 5, elas são possíveis de ser utilizadas no projeto. Bom, a gente já sabe automaticamente que para poder resolver esse problema, né, ou seja, eu vou ter que aqui exatamente analisar isso aqui de forma dinâmica aqui. Então, nós temos aqui o peso do indivíduo e aqui a tensora na corda. Então, automaticamente, nós sabemos aqui que a força, tá, centrípeta é a tensora menos o peso, tá? Que é a minha resultante, tem que lembrar. A resultante dessas duas forças é a centrípeta. Tá? Eu não botei ali, mas aí, como eu já tinha comentado antes, que elas não têm como dar zero ali a resultante. Então, a resultante é diferente de zero. Tá? Então, deixa eu massa. Então, nós vamos ter aqui ó, massa vezes a velocidade no ponto B ao quadrado, dividido pelo raio, igual a tensora na corda, menos o peso, que é M vezes G. Tá? Só que o problema é que, para determinar essa tensora, nós vamos empacar. Note que nós temos o G, nós temos a massa, né? Isso aí tudo está informado. O problema, temos até o raio. O raio está aqui, ó. O raio está aí, um brinquedo de uma corda de 2 metros. Então, aquele raio aqui, ó, é 2 metros aqui. Ó. Aqui está dado no problema. E ele para
E para poder resolver esse problema, para poder achar a tensora aqui, eu preciso dessa maldita velocidade aqui no ponto B. E que, mais uma vez, nós já lembramos, ó, trajetória estranha. Esse cara sai aqui, ó, olha o que ele fala. Ele sai de uma altura de 1,2 metros em relação à posição de equilíbrio. Opa, então não é até lá embaixo. Vamos ajeitar isso aqui. Aqui. Minha canetinha vem até aqui. Isso aqui tem 1,2 metros. Tá? Então, a gente pode, para determinar essa velocidade com que ele chega aqui em B, usar, obviamente, a lei de conservação de energia. Tá? Então, ele fala aqui embaixo, ó, desconsidere, bem aqui, ó, desconsidere qualquer tipo de atrito ou resistência ao movimento, ignore a massa do balanço e as dimensões da pessoa. Então, é um sistema conservativo. Se é um sistema conservativo, podemos invocar a lei de conservação. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Tá? Então, a energia mecânica no ponto A é a energia cinética no ponto A, mais a energia potencial gravitacional no A, igual à energia cinética no B, mais a energia potencial gravitacional em B. Vamos lá para o nosso sistema e vamos fazer a nossa adoção de referencial. Vamos adotar nesse ponto aqui, e não no solo, a nossa altura zero. Que fica mais fácil para medirmos, né, exatamente a nossa altura e energia potencial gravitacional. Então, nós sabemos que a energia cinética no ponto A é zero, que é de onde ele parte, do recouso, e a energia potencial gravitacional no B, baseado na minha adoção de referencial, é zero. Então, eu vou ter energia potencial gravitacional em A, que é o meu mgh, igual à energia cinética no B, na altura aqui do A. Né? mg, mv ao quadrado sobre 2. Que é a velocidade do B ao quadrado dividido por 2. Cortamos as massas, que nem a gente fez lá no outro. Então, a velocidade no B ao quadrado, note, eu tenho lá na equação V ao quadrado. Ó. Olha aqui, ó. Aqui está o quadrado. Então, não tenho porquê, de novo, de eu calcular a velocidade em B. Eu calculo a velocidade ao quadrado, facilita a minha vida. Então, eu vou ter aqui, ó, 2gh no ponto A. Então, eu vou ter 2 que multiplica o g, que é 10, que multiplica 1,2. Tá? Então, 1,2 vezes 10, 12. Vezes 2, 24. Aí, ó. Então, a velocidade no ponto B ao quadrado é 24. Tá? Então, esse 24 vai lá para o outro lado. Tá? Então, nós vamos ter aqui, ó, a massa do cara. Agora, nós podemos começar agora a fazer a substituição para a resolução final. A massa é 60, multiplicado por 24 e dividido por 2, menos, igual a tensora menos os 60 vezes 10. Tá? Isso aqui vai me dar a tensora na corda. Tá? Então, nós vamos ter ali minha calculadora. Calculadora. Aqui. Então, nós vamos ter aqui 60 multiplicado por 24 dividido por 2. Então, nós vamos ter 720 e vamos somar ainda com 600. Né? Então, nós vamos ter aqui desse lado, aqui, 720 igual a tensora menos 600.
Então, a tensora vai ser os 720, os mais 600, nós vamos ter 1.320. 1.320 newtons. Porém, isso não é a resposta do problema. A gente tem que tomar cuidado. Por que razão? Porque ele, por questões de segurança, ele adota como referência esse padrão 7, tá? Que quer dizer que a corda tem que suportar uma carga 7 vezes a tensão no ponto mais baixo. Então, quer dizer que a tensão na corda no ponto mais baixo é 1.320. E como ele quer o padrão 7, o T7, vamos falar assim, então tu tem que pegar aquela tensora e multiplicar por 7. Então, multiplicando isso por 7, nós vamos ter aí 9.240. 9.240 newtons. Tá? E analisando agora as nossas cordas, isso quer dizer que eu posso, então, utilizar que cordas para esse balanço? Posso usar essa, posso usar essa, posso usar essa. Qualquer uma dessas três, eu posso usar. Essas aqui, não posso usar. A 1 e a 2 estão fora do problema. Tá? Essa, portanto, é a resposta da questão 3, 4 e 5 apenas. Tá? Também trabalhosa, vocês viram? Mais uma questão tipo aquela da UCPEL, né, com bastante voltinha para fazer, né, essas questões com voltinha que geralmente dão mais trabalho, porque, mais uma vez, o aluno ele treina muito pouco esse tipo de questão. Tá? E esse tipo de questão para o Enem é, eu diria, uma forte candidata assim, a aparecer, quem sabe, um desses possíveis anos aí que você, de repente, faça uma prova, pode encontrar uma questão desse tipo, porque ela é muito boa, o formato dela. É o tipo de questão que exige do aluno, que é o que o Enem quer: habilidades, tabela, interpretar a tabela, texto, habilidade matemática, né? Saber que a resposta que tu encontra, olha ali, ó, essa resposta ela não se encontra nas alternativas, não existe essa resposta nas alternativas. Ou seja, você tem que ter a resposta em mãos e interpretar o que tu vai fazer com esse valor em mãos. Ou seja, você não está calculando uma resposta e encontrando ela nas alternativas. Você tem que chegar no final do problema, olhar para essa resposta e entender que isso aqui é um balanço que eu estou projetando e que a corda tem que suportar 7 vezes a tensora no ponto mais baixo e dá esse valor. Só que quando eu vou buscar essa corda no mercado, essa corda não existe uma corda fabricada para o meu balanço. Então, o que existe no mercado é esses 5 tipos de corda. E aí a pessoa tem que saber fazer a escolha de que cordas são possíveis ser utilizadas. Cuidado, que isso já caiu também no Enem. Se ele colocar a seguinte frasezinha, extra, a mais no enunciado: custo-benefício. Que corda ela escolha para que tenha a melhor relação custo-benefício? Isso muda totalmente a resposta. Note que isso não é citado aqui. Ali na frase final, tá? Ele deixa bem claro que, admitindo que uma pessoa de 60 quilogramas, ao se balançar, parta do repouso de uma altura de 1,2 metros, em relação à posição de equilíbrio do balanço. As cordas, já deixa bem claro, plural, que poderiam ser adequadas. Tá? Então, ele não restringe a uma questão de custo-benefício, ou seja, qualquer corda que está dentro do que foi solicitado como medida de segurança pode ser usada. Não tem problema de custo-benefício. Se tivesse essa parte no finalzinho do texto, para obter a melhor relação custo-benefício, que resposta vocês marcariam? Né? Esqueça as alternativas. Que cordas vocês marcariam para essa resposta desse problema? Uma corda custo-benefício. Lembrando que a corda
que, por exemplo, você exige maior segurança, elas são mais caras, né? Você coloca a coisa assim, né? Para o aluno entender que tem preço, dinheiro envolvido, que quanto maior a segurança de uma corda, mais cara ela fica. Que corda vocês escolheriam para esse problema ou que cordas vocês escolheriam para esse problema? Para obter a melhor relação custo-benefício para o balanço. Exatamente. Somente a 3. Tá? Aí somente a 3 é a resposta. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque normalmente as pessoas ignoram essas palavras que passam a ser fundamentais. Ou seja, se eu chego nessa resposta aqui e o meu problema envolve uma relação de custo-benefício, é lógico que a 4 e a 5 não servem. Porque elas funcionam, mas eu gasto mais dinheiro. Então, eu preciso de uma que funcione, que não arrebente, que esteja dentro da minha margem de segurança e não seja cara demais. A 1 e a 2 não vão oferecer segurança, seriam mais baratas. A 3 oferece segurança e não é a mais cara de todas. Então, cuidem quando aparecer esse tipo de frase na prova. Tá? Uma coisa é custo-benefício, outra, que possíveis cordas eu posso usar? Aí eu posso usar a 3, a 4, a 5, que é o que a questão pede. Alguma dúvida aqui na resolução? Ficou claro para todos, meus queridos? Meus demônios? Então tá. Here we go. Questão de número 13, que eu também peguei da URGS, aí, um pouquinho mais antigona, mas questão que também é bem legal. Ele diz que tem ali uma pedra de 4 kg de massa, é colocada em um ponto a 10 metros acima do solo. A pedra é deixada cair livremente até um ponto B a 4 metros de altura. Aí ele diz assim, ó, quais são, respectivamente, a energia potencial no ponto A, a energia potencial no ponto B e o trabalho realizado, tá, sobre a pedra pela força peso. Tá? Então, desenhando isso aqui, nós teríamos algo assim, ó. Solo, altura igual a 0, meu referencial, corpo a uma altura de 10 metros. Isso aqui é o ponto A, tá? 10 metros. Tá? Depois ele fala que quando ele passar pelo ponto B, o ponto B está a 4 metros, o ponto B, digamos, estaria por aqui assim. É por aqui assim, mais ou menos. Então, aqui estaria o ponto B e o bloco estaria aqui. Isso aqui, para nós, é 4 metros de altura. Então, ele quer saber, porque estamos sendo bem babaca, quer saber a energia potencial no ponto A. Matemática. Formulinha apenas, direto. Pimba na gorduchinha aqui, ó. E, P, G no ponto A. Então, nós vamos ter aqui, ó, M, G, H do A. Então, nós vamos ter aqui massa 4, G é 10, deu aqui, ó, vezes a altura, que é 10. Isso já nos dá 400 joules, direto, já de prima. Tá fora a letra A, tá fora a letra B. Já matamos as tinhosas aí, ó. Sobrou 3. Agora nós temos que achar a energia potencial no ponto B. Tá? Então, ó, energia potencial no A, energia potencial no B. Então, E, P, G,
B. Então, M, G, H e B. Então, de novo, a massa mais uma vez é 4, o G mais uma vez é 10 e a altura do ponto B, 4. Então, nós vamos ver 4 vezes 4, 16 vezes 10, 160 joules no ponto B. Fora. Tirei a letra E. E aí agora, a última pergunta. Qual o trabalho realizado pela força peso? Trabalho para nós. Trabalho, Giovanni. É a variação de energia. Qual a energia que está variando aí? A potencial gravitacional. Pego lá direto aqui. Ó. Vê, ó. Se a gente pega aquela coisa fechada de livro, de literatura, é sempre definido, mais uma vez eu reforço aquela ideia. A literatura normalmente sempre coloca assim, ó, que o teorema é trabalho igual a variação da energia cinética. Mas eu não tenho energia cinética nesse sistema. Aí eu vou ter que estar dando volta muito maior, vou ter que estar perdendo muito mais tempo para resolver a questão. Então, por isso que eu gosto sempre de deixar isso sempre mais flexível. Assim, ó, usem trabalho igual a variação de energia. E analisem vocês no problema qual a energia que está variando, que é apropriada para a resolução, que fica muito mais prático. Aqui, no caso, a gente faz apenas a diferença entre as duas energias. Quais as duas? A potencial gravitacional no ponto A e a potencial gravitacional no ponto B, ou seja, 400 menos 160. Então, eu vou ter aqui 400 menos 160, eu vou ter 240. Resposta C. Então, tranquila a questão de ser resolvida. Eu acredito que a maioria de vocês, talvez até na totalidade, tenha acertado a questão. Muito de boa, muito tranquila. Né? Só substituição direta de fórmula. E a última parte, né, para quem já pegou bem essa manha de não se preocupar, né, que o teorema tem que ser variação da energia cinética, não. Vai direto na energia de teu interesse aí que está variando e já determina direto ela, não tem problema. Tranquilos aí? De boa? Tudo certíssimo. Vamos para a penúltima, então. Federal do Paraná. Jesus Christ. O que diz a Federal do Paraná deste ano, extremamente atualizada? Um objeto de massa M constante está situado no topo de um plano inclinado e sem atrito, de ângulo de inclinação θ, conforme mostra a figura ao lado. No caso, está para nós lá embaixo. O objeto está inicialmente em repouso, a uma altura h da base do plano inclinado e pode ser considerado uma partícula tendo em conta as dimensões envolvidas. Tá? Num dado instante, ele é solto e desce o plano inclinado, chegando à sua base no instante posterior. Durante o movimento, o objeto não fica sujeito a nenhum tipo de atrito e as observações são feitas por um referencial inercial. No local, a aceleração gravitacional vale em módulo G. Ele não está dando o valor do G. Tem que ter bem claro. Ela vale G. Tá? Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa que corresponde ao valor do módulo da quantidade de movimento ou momento linear, eu coloco ainda em parênteses, que eu comentei com vocês, que o objeto de massa adquire ao chegar à base do plano inclinado. Então, nosso objetivo aqui é determinar a quantidade de movimento que o corpo chega neste ponto aqui. Tá? Então, aqui ele parte do repouso, ele é abandonado,
tá? E vai chegar aqui embaixo com uma certa velocidade, V. Tá? E para determinar, para quem tem boa memória, a determinação da quantidade de movimento é muito simples. Calcular a quantidade de movimento para qualquer aluno matreiro aí que domina bem é massa vezes velocidade, né, meus demônios? Não tem nada demais. É M vezes V. Tá? Então, a quantidade de movimento é uma das formas mais babaquinhas que nós temos aqui na física para calcular. O cuidado que a gente tem que ter com a parte vetorial dela. Tá? Que ela é uma grandeza vetorial e tem a mesma direção, o mesmo sentido do vetor velocidade. E isso sim você tem que tomar cuidado. Só que, bom, professor, ele não deu valor nenhum aqui. Bom, mas a gente olha também para as alternativas, a gente não vê valor nenhum aqui, né? O cara, geralmente, quando olha para essas alternativas, ele começa já a tremer, né? Ele, meu Deus do céu, como é que eu vou chegar nessas alternativas? É muito tranquilo chegar numa dessas alternativas. As outras, com certeza, o aluno tem que fazer bastante milagre matemático para chegar nelas, né? Aí tem aquelas matemáticas espíritas. Lembre-se que, para a gente poder determinar essa velocidade aqui, que é a velocidade que ele chega aqui, tá? Eu não tenho essa velocidade, mas, como nós já sabemos, que esse é um sistema que não tem atrito, não tem resistência do ar, é um sistema conservativo. Então, mais uma vez, nós invocamos, quantas questões a gente teve que usar a lei de conservação de energia, agora misturado com quantidade de movimento. Então, mais uma vez, eu vou marcar aqui o ponto mais alto, o ponto A, marco o ponto B aqui embaixo, coloco aqui uma referencial de altura zero, né, já para facilitar a minha vida, e aí saio para determinar a velocidade nesse ponto, que é a velocidade que eu vou precisar aqui, usando a lei de conservação de energia. Então, a energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Tá? E aí, mais uma vez, seguimos aqui. Energia mecânica no ponto A, energia cinética. Meu Deus do céu, estou fazendo uma limpeza aí, pelo visto. E mais a energia potencial gravitacional em A, igual a energia cinética em B, mais a energia potencial gravitacional em B. Sabemos que em B a energia potencial gravitacional é zero, porque ele chega no ponto de menor altura. Tá? No A aqui, como ele parte do repouso, aqui também é zero. Mas procurem sempre ter esse cuidado no problema, tá? Ele diz isso no problema, ele é abandonado no repouso, tá? Ele é solto, então ele não tem velocidade inicial diferente de zero. Então nós teremos aqui mgh, só que é o Hzão, tem que lembrar disso, usem as letras corretas. E aqui nós vamos ter mv ao quadrado sobre 2, que é a velocidade que ele chega lá embaixo. Cortamos as massas, tá? E o meu V, então, vai ser raiz quadrada de 2g Hzão. Ah, mas agora tu tirou o quadrado da velocidade. Sim, é claro que eu tirei o quadrado, porque aqui eu não tenho V ao quadrado, aqui é V. Aqui eu tenho que ter o valor do V lá na equação da quantidade de movimento. Nos problemas anteriores eu tinha a equação ali da centrípeta. A equação da centrípeta, meu V era ao quadrado. Por isso que nas outras eu não precisei fazer isso, né? Porque eu tinha o V ao quadrado na expressão que eu precisava. Aqui eu preciso do V. Então aqui eu tenho que calcular ele, que é 2GH. Então a minha quantidade de movimento, matamos ela então agora aqui, é M raiz quadrada de 2GH. Tá aí. Resposta, letra A. Tá? Então, não é uma questão, de novo, difícil, não podemos qualificar isso como uma questão difícil. Para vocês, eu qualifico isso como uma questão mediana. Tá? Para a maioria dos estudantes, é claro que ela é uma questão difícil. Ela não é uma questão fácil para a maioria das pessoas. Por que, de novo? Porque tem que ir para um lado, depois tem que voltar para o outro. É só letra, a maioria das pessoas
já treme as bases quando vê letras espalhadas ao monte, olha aquele monte de alternativa, com um monte de letra, aquilo ali já bate o pânico. Eu sempre digo, ignore isso, nem dá bola para isso, segue fazendo, olha apenas para a alternativa para ver, tá, eu não vou precisar calcular nada numérico, não tem que substituir nada, porque os troços estão tudo aí, ó. G aparece, o H aparece, a massa do corpo aparece. Isso, Dado, lembra que isso aí a gente discutiu lá na Lei de Conservação de Energia, não sei se tu tem boa memória, eu até brinquei, né? Se pegasse eu naquele toboágua, eu até comentei isso com vocês uma vez, eu botei um toboágua e que tinha que determinar a velocidade aqui embaixo. Aí eu comentei com vocês, ó, é o teacher de vocês, que é um cara magrinho, que vai descer o toboágua. Mas, de novo, isso é um toboágua que não existe no mundo, é um toboágua idealizado. Lembre-se, ó, o toboágua não tem atrito, não há resistência do ar. Tem que lembrar de tudo isso, tá? Então, o teacher de vocês tem uma massinha de 60 quilogramas aproximadamente, tá? E vai descer, vai chegar aqui embaixo com uma velocidade V. Se pegar um cara gorducho, né, um cara bem mais maçudo do que eu, que não é muito difícil de achar, e ele descer, ele vai chegar com a mesma velocidade ou com velocidade diferente? O coração das pessoas, Dado, usa o mundo real. Tá? O coração, por isso que ele nos trai. Porque o coração não te diz que ele está usando o mundo real. Ele apenas usa experiências, né, das nossas vivências, e a gente sabe que corpos mais pesados sempre chegam mais rápidos no mundo em que nós vivemos. Mas o mundo que nós vivemos, a força de resistência, o atrito estão presentes. O mundo que nós vivemos não é um mundo idealizado. Tá? E como tu viu ali, na hora que tu tem ali o mgh e o mv ao quadrado sobre 2, as massas cortam. Então, a minha velocidade não depende da massa. Tá? E a gente viu isso na queda livre também. Ó. Quando a gente estudou a queda dos corpos, é tu pegar corpos que tenham formas diferentes, massas diferentes, M1 e M2, mas que são abandonados da mesma altura. Eles vão chegar ao solo ao mesmo tempo. Né? Nós sabemos disso. Eles têm que chegar ao solo ao mesmo tempo. Só que se eles chegam ao solo ao mesmo tempo, com a mesma aceleração para os dois, então eles chegam no solo com a mesma velocidade. Ah, mas é que esse é um plano inclinado. Em sistemas conservativos isso não faz diferença. A massa não sofre interferência. Agora, se existir atrito, professor, é claro que vai haver diferença. Se existir resistência do ar, é claro que vai haver diferença. Tá? Então, aqui na queda livre, ó, não há diferença. Ah, mas e se tiver a força de resistência do ar? Há diferença. O corpo mais pesado vai chegar antes, ele vai chegar, portanto, com uma velocidade maior do que o do outro. Tá? Os corpos mais maçudos chegam mais rápido. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Entre trabalhar com um sistema idealizado ou com um sistema, né, real. Tá? Para vocês, como vocês viram, é a prova, né, com questões aí de FUVEST, Federal do Paraná e tantas outras aí que eu mostrei para vocês, os sistemas são idealizados, gente. Então, é muito mais fácil de resolver. Pegar um problema em que tu vai entrar a massa do corpo são problemas muito mais sofisticados. São problemas que, obviamente, exigem muito mais de conhecimento para o aluno. Então, tem que tomar muito mais cuidado. Então, entre saber, pelo menos, distinguir. Ó, isso é um sistema idealizado. Ele eliminou tudo que é tipo de atrito. Meu, não precisa te preocupar com massa. A massa não vai interferir na queda, na velocidade de queda do objeto. Essa velocidade não interfere. Não sofre interferência da massa. Certo, Dado? Tranquilão? Está bem esclarecido? Está bem clara aí a resolução? Ficou bonitaça a criança? Maravilha. Então vamos para a última, né? Ah, capaz, meu querido. Não precisa nem agradecer. Questão da UDESC. De novo, aí, ó, UDESC,
né, aparecendo na nossa prova, tá? Mas essa aí não tem pegadinha, tá? Essa aí tá 100%. Claro que ela tem as pegadinhas dela, né? Provavelmente, eu aposto que teve gente que errou essa questão. Eu tenho quase certeza que não foi nenhum nem dois. Teve vários que erraram essa questão. Tô certo ou não tô certo, hein? Ó, vamos lá. Analise as proposições com relação às aplicações das leis de Newton. E uma questão de dinâmica. 1. A mesma força em dois corpos de massas diferentes produz uma aceleração de modo diferente em cada corpo. Como saber se isso aqui é verdadeiro ou falso? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Portanto, a aceleração é a força resultante dividido pela massa. Então, se nós temos para um dos corpos aceleração 1, a força é a mesma, mas nós temos uma massa m1. Para o outro, aceleração 2, a força é a mesma, mas se a massa do outro for diferente, as acelerações não serão iguais. Tá? Então, aqui fica bem claro, tá, que a força sendo igual, tome muito cuidado, a aceleração só será a mesma se as massas fossem iguais. Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? Como as massas são diferentes, dois corpos de massas diferentes, vão produzir acelerações também diferentes em cada um dos corpos. Tá? Onde a massa é menor, inversamente proporcional. Massa menor produz uma aceleração mais alta. Massa maior produz uma aceleração mais baixa. Ele tem uma inércia. Se tu tiver, por exemplo, dois bloquinhos aqui, sob a ação da mesma força, então tu tem aqui uma força F. Estamos falando de um sistema assim. Então, um bloquinho 1 e um bloquinho 2. Então, aquele que tem massa maior, lembre-se, gente, para a mesma força, ele tem uma inércia maior. Tá? Então, isso quer dizer o quê? É mais difícil colocar ele em movimento. Então, para conseguir acelerar ele, tu precisaria de uma força muito maior para acelerar da mesma forma que o outro, que é menor. Então, essa alternativa está correta. 2. Um corpo em estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme em relação a um dado referencial só muda de estado a partir de uma força resultante, de novo, mesma coisa de ontem que alguém estava me perguntando, não nula impressa sobre ele. Um corpo em estado de repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Se ele está assim, a resultante sobre esse estado é nula. Tá? Em relação a um dado referencial, só muda de estado, ou seja, só deixa de ficar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se a força resultante for diferente de zero, que é quando ele tem aceleração e, portanto, é verdadeiro. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com a interpretação dessas questões de afirmativas. Muito cuidado com esse tipo de questão para não se embananar nela. Então, essa 2 também está correta. Vou perguntar, tudo bem até aqui? Tranquilos? Uma terceira, uma força resultante sobre um corpo pode ser quantificada como a variação da quantidade de movimento linear desse corpo em um dado intervalo de tempo. Mas o que é isso que ele está dizendo? É aquele presentão que eu dei para vocês quando eu apresentei o teorema do impulso. Para quem tem boa memória, o teorema do impulso é a variação da quantidade de movimento e o impulso é a força resultante multiplicado pelo tempo.
igual à variação da quantidade de movimento. E a força resultante é igual à variação da quantidade de movimento em um certo intervalo de tempo. Para quem lembra, a variação da quantidade de movimento eu também abri um pouquinho mais, que a massa vezes o ΔV. E o ΔV por ΔT é a aceleração. Ou seja, uma força resultante sobre o corpo pode ser quantificada como uma variação da quantidade de movimento linear desse corpo em um dado intervalo de tempo. Está aí, ó. É verdadeiro. Ou seja, aí nós estamos trabalhando com a segunda lei de Newton. Tá? Então, isso aqui é a nossa segunda lei de Newton. Lembre-se disso. Tá? Deduzida agora mais ainda. Quarto, o módulo da velocidade de um corpo é sempre constante quando submetido a uma força centrípeta. Eu acho que essa aqui deve ter derrubado alguns. Tá? O módulo da velocidade de um corpo é sempre, olha essa palavra tenebrosa aqui, ó, sempre constante quando submetido a uma força centrípeta. Mas não tá, ela tá errada. Por quê? Porque eu posso ter outras forças atuando no corpo lateralmente. Eu poderia ter uma centrípeta, mas poderia ter uma lateral aqui. Tá? Poderia ter uma lateral. Então, se eu tiver uma força lateral e ter uma centrípeta, a URGS já botou isso no vestibular Caxambu. Ela botou um objeto que fazia uma trajetória. Deixa eu apagar aqui, acho que eu lembro o desenho. Vocês fizeram esse tipo de questão nas listas, estava para vocês lá. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Deixa eu mostrar aqui a questão da URGS. A questão da URGS mostrava uma partícula assim, mostrava o vetor velocidade dela tangencial assim, no ponto 1 e no ponto 2, aqui. Tá? Tinha essa e mais uma outra. A outra ainda pedia resultante. Tá? Então, tu está fazendo uma trajetória curvilínea nessa questão, é lógico que tu tem uma força centrípeta aqui, uma força voltada para o centro. Mas como tu tem aqui uma mudança no valor da velocidade, ou seja, o módulo da velocidade não é constante. Isso quer dizer que tu tens uma força tangencial ali também, porque aqui tu tens uma aceleração centrípeta e tens uma aceleração tangencial virada para trás aqui. Tens uma aceleração tangencial aqui. Tá? Então, tu tem força centrípeta nesse sistema e tem uma força atuando em sentido contrário ali, que desacelera ela na trajetória. E, portanto, essa palavra sempre não é verdadeira. Esse é o problema. Tá? O módulo da velocidade de um corpo, mas o módulo do vetor não permanece constante. Nesse exemplo que eu mostrei aqui, não. Eu tenho centrípeta nesse exemplo, e como eu estou mostrando, olha aqui, isso aqui é o vetor velocidade. Ó. Isso a URGS botou no vestibular deles. Tem que olhar lá na lista de, acho que é movimento circular uniforme. Tem essa questão, tá? Que fala exatamente sobre isso. Tá? Que tu tens a velocidade nesse ponto com um tamanho maior, depois com um tamanho menor. E é uma trajetória curvilínea. Depois tu tinha uma outra questão que tinha o desenho dos vetores, essa eu não vou lembrar, que ele pedia a resultante da aceleração. Tá? Então tu tinha a aceleração centrípeta e a aceleração tangencial, que era essa aqui, ó, que é esse desenho que eu estou mostrando aqui. Ó. E tu tem a aceleração centrípeta e o módulo da velocidade não é constante. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, tu tem a aceleração centrípeta, tem força centrípeta consequentemente. Tem uma força centrípeta. E o módulo da velocidade aqui é constante? Não, não é constante. Mas não é constante sempre? Pois é, aí é a questão. Quando tu não tem uma força tangencial, tem que tomar cuidado. Quando não há a presença de uma força tangencial, aí o módulo da velocidade é constante. Mas e se houver uma força tangencial?
aí ele não é constante. Então, ele sempre será constante com a presença da centrípeta? Não, sempre não. Se houver uma força tangencial, não vai ser sempre constante. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá? Como assim tu não consegue enxergar a mudança? Tendo uma força tangencial, tu não vai ter o módulo da velocidade constante. O módulo da velocidade só é constante quando só tem centrípeta atuando. Né? Já deixa bem claro isso. Ó. Vou apagar aqui para ti. Ó. Quando tem, por exemplo, aqui, ó, Terra e um satélite orbitando a Terra, tu só tem a força-peso. Nesse caso aqui, o módulo da força, módulo da velocidade é constante. É que fica bem claro para nós, mas não tem mais nenhuma outra força atuando. É só o peso. Então, quando só existe a centrípeta atuando, que é o peso ali, só ela, o módulo da velocidade é constante. Por quê? É um MCU, cachimbo. Tem que lembrar disso. Ó. É MCU. Tem que lembrar dos movimentos. No MCU, o módulo da velocidade é constante. Mas e se eu tiver uma força lateral aqui? Meu módulo da velocidade não é constante, não é mais um MCU, é um MCUV, que é aquele outro tipo de movimento circular que eu discuto a teoria com vocês. Discutir a teoria. Aí tu tem uma aceleração tangencial, tu tens uma velocidade linear que não é mais constante em módulo. Tá? Então, se aquele satélite tivesse foguetes, ligasse a propulsão nele, faz mudar a velocidade tangencial dele. Aí o módulo da velocidade não é mais constante. Né? Esse é o exemplo mais simples que eu posso te dar. Basta ligar ali os propulsores, a velocidade cresce. A centrípeta vai continuar existindo, mas ela vai variar a velocidade do objeto se tu tiver uma força tangencial. Ou seja, só se ele tivesse dito assim, ó, num movimento circular uniforme, a velocidade em módulo é constante. Mas ele tem que tipificar o movimento. Ele não tipificou o movimento. Ele deixou bem claro aqui, ó, o módulo da velocidade de um corpo é sempre constante quando submetido a uma centrípeta. Não, só se for no movimento circular uniforme. Aí sim. Mas ele não falou que é um movimento circular uniforme. Isso acontece no MCU. Ficou claro, meu querido? Tá? Então tem que cuidar isso. A centrípeta ela tem essa característica para o movimento circular uniforme. Aí tu tem o módulo da velocidade constante. Não está escrito isso no texto. Bom, não existe só o MCU, né? Tem o MCUV. E o MCUV tem variação no módulo da velocidade. E aí já não contempla mais essa afirmação ser verdadeira. Ou seja, eu tenho centrípeta no MCUV, mas o módulo da velocidade não é constante. Tá? Então, a número 4 is wrong, enquanto a 3, a 2, a 1 estão certas. A 5, a força gravitacional. Por isso eu disse, essa aqui ia derrubar mais alguns. Né? As duas da UDESC sacaneando vocês. A força gravitacional de um objeto em queda livre, a força gravitacional de um objeto em queda livre exerce sobre a Terra tem módulo diferente em sentido oposto à força que a Terra exerce sobre o objeto. O princípio da ação e reação, né? Pô, não pode, né? Essas forças, elas não podem ter módulos diferentes, elas têm que ter o mesmo módulo, é o princípio da ação e reação. Então, isso aqui também está errado. Wrong. A 5 também está errada. Portanto, 1, 2 e 3 certas. Resposta, letra D. Tá? Eu acredito que essa aí não deixou, essa e aquela outra lá não deixaram gabaritar a minha prova. Eu acho que eu fui mal com vocês aí, com essas duas da UDESC. Essas duas da UDESC aí xaropearam a vida de vocês aí. Enfim, é isso então, meus queridos. Eu vou fazer meu lanche da manhã. Uma boa terça-feira para vocês. Até quinta. Quinta, seguimos a hidrostática aí, tá? Até mais aí.